Olá, seja muito bem-vindo aos nossos vídeos sobre os 5 pontos do calvinismo. No vídeo passado eu gravei uma aula introdutória falando como e por que surgiu os 5 pontos. E hoje, rapidamente, eu pretendo falar sobre o primeiro ponto, que é depravação total. Essa doutrina, ela ensina e afirma que o homem é totalmente depravado, ou seja, o pecado afetou o homem em sua totalidade, como mente, emoção e vontade. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz que Deus fez o homem moralmente bom, o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E, de fato, quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Isso no sentido de que ele era capaz de raciocinar, ele tinha intelecto, ele tinha vontade. Porém, depois que o homem peca, de acordo com João Calvino, a imagem de Deus no homem ela não foi destruída, ela foi manchada. E é por isso que nós conseguimos ainda enxergar algumas coisas boas no homem não regenerado. É por isso também que o homem ele não consegue ser tão mal quanto deveria ser, por causa daquilo que Calvino chamou de graça restringente. Posteriormente seria conhecido como graça comum, que é assim também que nós conhecemos. Porém, esse homem caído, não regenerado, ele não consegue buscar a Deus, temer a Deus e amar a Deus por si só, porque ele está morto espiritualmente, né? É aquilo que Paulo fala em Efésios 2:1, que o homem está morto em seus delitos e pecado. Lendo um pouco sobre a história da igreja, percebemos que entre o século IV e o V surgiu um monge britânico chamado Pelágio, que se propôs em refutar as doutrinas pregadas por Agostinho de Hipona, que na época era uma figura muito proeminente da igreja, e Pelágio então passou a ensinar que o homem ele nasce em condição moralmente neutra e que o pecado de Adão não afetou a humanidade. Segundo Pelágio, o homem peca por seguir o mau exemplo de Adão. Ora, essa doutrina está completamente contrária e incoerente às Escrituras. Nós sabemos que ela é tão verdade, isso que eu estou dizendo aqui, em relação à heresia que Pelágio pregava, que Pelágio pregou, que ela foi tratada como heresia em vários concílios, como o concílio de Catargo, o concílio de Orange, o concílio também de Éfeso, porque realmente é uma doutrina contrária às Escrituras. Existem vários textos, vários versículos que nós poderíamos citar aqui sobre o estado do homem, mas eu pretendo gravar vídeos pequenos, por isso gostaria apenas de citar 3 versículos que falam do estado do homem caído. Primeiro, Salmo 51, versículo 5, o salmista diz: "Nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe." O salmista aqui não estava dizendo que ele era fruto de um adultério da sua mãe, mas ele está tendo consciência que quando ele nasce, quando o homem nasce, ele já nasce herdando essa natureza pecaminosa. Jeremias 17:9 disse que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. E aquele versículo que todos conhecem, que Paulo diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem nasce em pecado, o homem nasce com a natureza pecadora. Não tem nada bom no homem, no sentido de dar o primeiro passo para a salvação, né? O homem está morto. É tanto que existe uma música que nós jamais devemos cantar na igreja, que muitas denominações têm cantado, né, em seus cultos, quando fala da ressurreição de Lázaro, que na letra dessa música, em um momento da música, o próprio Lázaro fala: "Mentira para fora." Isso é impossível porque, na verdade, Lázaro estava literalmente morto ali, o texto, né, lá de João. O que trouxe Lázaro para fora foi a vontade soberana de Deus. Então, assim é o homem no mundo, o homem que ainda não regenerado se encontra, morto espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. E o que está sobre o homem não regenerado é a ira de Deus. E você vai perceber também que existem muitas pessoas, quando estão pregando ou evangelizando aquele evangelismo pessoal, ele diz: olha, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Na verdade, esse versículo não está na Bíblia, esse versículo foi um versículo criado, porque o que a Bíblia mostra o tempo todo é a ira de Deus sobre o homem pecador. O que nós nunca devemos dizer que Deus ama o pecador, ao evangelizar alguém que ainda não é cristão. Na verdade, antes da boa notícia, existe a má notícia de que o homem está em rebeldia contra Deus, em inimizade contra Deus, né? E depois, então, nós podemos falar daquilo que Cristo fez pelos pecadores, assumindo a nossa culpa na cruz e morrendo em nosso lugar.
né, nós devemos então pregar o Evangelho e mostrar todo o Evangelho, né, conforme Jesus nos ensinou, conforme é enfatizado pelos apóstolos, né? Então, na verdade, o homem ele está morto em seus delitos e pecado. O homem ele não participa em nada em sua salvação. E nós vamos então desenvolver isso melhor nos outros pontos que nós vamos gravar alguns vídeos, né, mais para frente, e falar sobre os outros pontos, né? São 5 pontos do calvinismo, hoje é apenas o primeiro ponto, que é depravação total. Então que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção e eu te espero no próximo vídeo.